Eu vou conversar aqui com o doutor Dorico Monteiro, está no telão aqui com a gente, que é pesquisador lá da Fiocruz. Doutor Dorico, na semana passada, como o senhor esteve por aqui, a nossa conversa era exatamente a grande preocupação, é a chegada dos insumos para a produção da vacina, tanto de Oxford como a vacina Coronavac pelo Instituto Butantan. Parece que já há um aceno aí, uma perspectiva aí de chegada desses insumos vindos da China, né? Queria aqui, nesse momento também, Rogério, parabenizar aí o prefeito Sarto, a secretária Anistela, a Aline também, o governador Camilo Santana, que estão fazendo um esforço grande de fazer o dever de casa, de liderar esse processo. O prefeito Sarto, inclusive como médico, tem estado no front de toda essa liderança importante, dando exemplo e colocando para a sociedade a importância de que é um gestor coordenar pessoalmente uma situação tão grave como é o enfrentamento de uma pandemia, que sem dúvida nenhuma é a maior pandemia da história da humanidade nos últimos 100 anos. Então, eu quero aqui já parabenizar e dizer que é muito importante que uma autoridade governamental, como o governador Camilo Santana, é muito importante que os dois estão sempre dando exemplo, indo de madrugada, mobilizar. O Ceará esteve na frente lá, já recebendo as doses lá em São Paulo e já recebendo as primeiras doses também da nossa vacina de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz. Veja só, a gente estava muito apreensivo. Eu diria que a gente está tendo aí um momento de boas notícias. Depois de tudo isso, infelizmente, ainda temos que conviver com situações trágicas como essa que estão acontecendo em Manaus, não só em Manaus, mas em toda a Zona Norte. Eu confesso a você que eu não achava que ia ver como médico pessoas morrendo por falta de oxigênio. Eu aprendi, uma das primeiras aulas que o professor Célio Girão, nosso professor da Faculdade de Medicina, dizia: meu filho, oxigênio é terapia, né? Oxigênio é terapêutico. E nunca se teve tanto oxigênio como uma terapia na história da humanidade, como nesse momento do enfrentamento da pandemia, né? O vexame que nós vivemos no Brasil, no primeiro momento, inclusive, infelizmente, isso até produzindo escândalos, foi a aquisição de respiradores, né? Então, isso foi um estresse, foi um esforço grande, briga, inclusive diplomática, avião brasileiro sendo barrado nos Estados Unidos, governo federal praticamente requisitando respiradores dos estados, né? E, digamos assim, aquele vexame que foi o Brasil no enfrentamento da pandemia, se ver sem respiradores, se ver sem equipamentos de proteção individual, e agora esse vexame do oxigênio na região norte. E tivemos, então, essa boa notícia, que foi a Anvisa liberar a vacina de Oxford, AstraZeneca e a Coronavac para uso emergencial. E isso é importante a gente ter clareza, porque toda vida que a gente for submeter novos lotes de vacina, seja produzida por nós, seja invasada por nós ou comprada, vai ter que esse ritual, mas de qualquer maneira foi muito importante. Nós temos quase 10 vacinas já sendo produzidas no mundo, nós temos, infelizmente, só 2 aqui, mas já é um alívio importante para a gente começar. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente já tem em Fortaleza aí, esse contingente de pessoas vacinadas já é uma coisa importante. A outra questão é, então, a sequência, né, que é o objeto da sua pergunta, Rogério, que é a sequência, então, de como é que nós vamos continuar adquirindo vacinas, né? Então, nós temos 2 grandes institutos no Brasil, são institutos, né, a Fiocruz são 120 anos, o Butantan também é Instituto Centenário, que é a gente nacionalizar, internalizar a vacina. Então, o primeiro esforço é comprar a vacina pronta, foi isso que o Butantan fez, comprou 6 milhões de doses, a Fiocruz 2 milhões. No caso das vacinas do Butantan estão vindo da China, essas vacinas nossas estão vindo da Índia, porque isso é um esforço global. Esse é o momento que o mundo está enfrentando a pandemia e o esforço para dar resposta também é global. E nós temos agora, então, essa etapa que é receber o IFA. O que é o IFA?
O IFA é o coração da vacina, é o ingrediente mais importante da vacina, que é o ingrediente farmacêutico ativo. É ele que está ali na essência, né, que vai produzir a imunidade nas pessoas. E aí nós precisamos adquirir o IFA da Coronavac, ou seja, para o Instituto Butantan, e o IFA da Universidade de Oxford, da vacina, Universidade de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz, para a Fiocruz. Esses dois IFA são produzidos na China, enquanto que a vacina pronta nossa da AstraZeneca é produzida na Índia, no Serum, que é um parceiro desse esforço global, esses dois são produzidos na China, tá certo? Evidentemente, por quê? Porque a fábrica chinesa que produz o IFA da vacina da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, fica também na China. E a Sinovac, que é a fábrica chinesa que produz a Coronavac, também fica na China. Então, estamos nesse processo, né? Porque isso envolve. É importante que nós estamos produzindo vacina para o mundo inteiro. Inclusive, o grande desafio da imunidade é no mundo todo, porque não adianta você produzir imunidade em um país e outro ficar sem imunidade. Por que nós continuamos a vacinar as pessoas contra a paralisia infantil? Porque ainda a paralisia infantil, nós temos ela presente em 3 países. Então, na hora que você parar de vacinar, esse vírus que está circulando nesses países pode vir para cá e produzir uma epidemia aqui, né? Que é o caso do Afeganistão, Paquistão e a Nigéria, que ainda tem a paralisia infantil. Então, mostrando que o esforço da vacina ele vai ser um esforço que pode durar muitos anos, como é o caso da paralisia infantil, que todo ano a gente tem que fazer. Tem a vacina de rotina nos postos, mas todo ano a gente faz a campanha de vacinação, que é para garantir, se alguém que não foi no posto de saúde, você vacina, que é para garantir que aquela imunidade coletiva de toda a sociedade vai estar acontecendo em todas as crianças, no caso da paralisia infantil. Então, sem dúvida nenhuma, estamos enfrentando questões diplomáticas. Ontem nós tivemos 2 boas notícias, que, primeiro, já foi liberado o lote de 5.400 litros do IFA da Coronavac, e que o da Fiocruz também está também sendo liberado, possivelmente ainda durante toda essa semana. Isso é muito importante, porque chegando aqui, nós vamos ter condição de já envasar essas vacinas aqui e iniciar o processo de produção da própria IFA pelo Butantan e pela Fiocruz. E isso a gente espera que até início do próximo semestre a gente já esteja produzindo vacina no Brasil. Ô, doutor Dorico, a gente sabe que está acontecendo um entrave diplomático que envolve o governo brasileiro e o governo da China para a liberação desses insumos. Há ainda a participação também aí do governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, nessa negociação para o envio desses insumos. O fato é que, pela sua estimativa, pelas notícias que foram divulgadas ontem, inclusive hoje há uma reunião agora de manhã entre o governador de São Paulo, João Dória, com o embaixador chinês aqui no Brasil, qual a perspectiva em termos de que, com a chegada desses insumos, essas novas doses, tanto aí no caso da Fiocruz, como também do Instituto Butantan, poderão estar disponíveis para distribuição aí em todos os estados brasileiros? Dá para ter essa estimativa hoje, não? Olha, Rogério, a primeira coisa importante ainda também, eu queria só reforçar, nós da Fiocruz estamos tentando negociar uma nova compra, já para receber aí, pelo menos estamos tentando aí uma nova compra de 5 milhões de doses. Porque toda vida que vai chegando nas doses, você vai construindo esse esperançar. Né? Eu acho que esse é um verbo importante que a gente está conjugando agora durante esse processo da pandemia, é o esperançar. Então, o que a gente está pensando, o que se tem aí de estimativa? Chegando o IFA, o Butantan e a Fiocruz pode ter cada uma capacidade de produção em torno aí entre 800 a 1.000 doses por dia. Ou seja, se aí você durante... 1 milhão de doses, ou seja, de 700 a 1 milhão de doses por dia. Então, à medida que a gente comece a entrar nesse ritmo de produção, ou seja, aí em cada dia nós vamos ter quase 2 milhões de doses sendo produzidas pelos dois, tá certo? Ou seja, o que a gente recebeu da Índia,
até agora, que são 2 milhões e 6 milhões da Coronavac, que vieram as doses prontas, nós vamos poder ter isso em um dia. Então, na hora que a gente começar a ter o IFA, e que é IFA suficiente para que a gente possa produzir aqui no Brasil, né, aí você já começa a ter esse oxigênio, você respirar com mais tranquilidade, porque nós vamos estar produzindo o que a gente conseguiu comprar até agora, de 2 milhões da Índia e 6 milhões, nós podemos produzir numa semana 8 milhões de doses. Tá certo? Isso vai modificar a nossa história. Agora, de tudo isso, Rogério, fica uma lição. Né? Nós temos que entender que saúde é soberania nacional. Um país como o Brasil, país que conseguiu tirar petróleo a 7 quilômetros, né? 7 mil metros do fundo do mar. Um país que conseguiu produzir aviões. Um país que é o celeiro do mundo do ponto de vista de produz a maior base de proteína vegetal do mundo e a maior base de proteína animal do mundo. Né? É um país que tem riquezas, né? Não pode ficar dependente de equipamentos de proteção individual para a saúde, de química fina para a saúde. 93% dos medicamentos que nós produzimos no Brasil, a química fina vem da Índia, tá certo? E não pode ficar totalmente dependente dessas plataformas de produção de vacina. O país tem que entender que investir em ciência e tecnologia, investir na ciência, investir no complexo produtivo da saúde, faz parte de um esforço de soberania nacional. Aqui no Ceará, inclusive, aqui na Fiocruz, o governador Camilo Santana, o secretário Cabeta, estão construindo esse esforço juntamente conosco aqui da Fiocruz, para que a gente possa produzir, ter no Ceará 3 polos de inovação em saúde. O polo do Porangabuçu, o polo aqui de Eusébio e o polo de Quixadá, Xaramubim. Isso vai ser muito importante para colocar o Ceará na rota das vacinas, colocar o Ceará no complexo produtivo da saúde. Isso tem que ser um projeto de soberania nacional. A gente tem que entender isso. Nós já temos 70 países vacinando no mundo. Nós começamos já agora. Antes de nós, já tinha 70 países vacinando. E esse vexame toda hora, que é o problema da vinda da vacina, agora o problema do IFA, e a gente tem que investir para que nós podemos nacionalizar e aumentar a nossa autonomia no mundo em relação à produção de vacina. Doutor Dorico, eu vou aqui questionar aqui exatamente a Aline Gouveia, aqui, que é secretária adjunta de saúde aqui de Fortaleza. Números registrados até ontem à noite mostravam aí que, no caso, o Ceará já vacinou cerca de 34.372 pessoas desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Ontem, no primeiro dia, lá no centro de eventos, esse QG montado aí pela Secretaria de Saúde de Fortaleza, foram 2.702 pessoas. Isso dentro da representação do grupo prioritário aí, que é formado pelos trabalhadores em saúde da linha de frente e também os idosos com mais de 75 anos, ainda é um número pequeno, né? Guardado aí a proporcionalidade. Nós ainda temos um número de vacinas insuficiente para vacinar todo esse grupo prioritário, que corresponde à primeira fase de vacinação. Quanto é que falta hoje, Aline, em relação à quantidade de vacinas para a gente contemplar, no caso aqui de Fortaleza, esse grupo prioritário? Já tem esse número? Para a gente ter uma ideia assim, de grandeza, né, de números, nós temos mais de 109 mil profissionais da área da saúde aqui cadastrados no município de Fortaleza. Vacinamos mais de 18 mil, né, do dia 18 até antes de ontem. Ontem, 2.702 no centro de eventos e também cerca de 1.500 profissionais foram vacinados nos hospitais, porque estamos com as duas metodologias agindo de forma paralela. Os profissionais da linha de frente, eles representam cerca de 30% desses 109 mil profissionais que são cadastrados como profissionais da área da saúde, trabalhadores da área da saúde no município de Fortaleza. Nós estamos aí com 2 vacinas, né, que é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e a de Oxford, produzida pela Fiocruz. Como é que está sendo a divisão? Uma vacina está sendo utilizada
aí para os profissionais de saúde e a outra para os idosos? Como é que está sendo essa divisão das vacinas? Recebemos 25.460 doses da de Oxford e cerca, como eu disse, cerca de 40 mil da Coronavac. Estamos aplicando a Coronavac nos profissionais da área da saúde e a de Oxford nos idosos. O doutor Dorico, a de Oxford está sendo utilizada aí para a vacinação dos idosos com mais de 75 anos. Isso tem a ver com a questão dos estudos, da eficácia da vacina ou não? Não, na realidade, eu acho que, evidentemente, que ela tem realmente uma eficácia aí de 73%, enquanto que a da Coronavac 50%, mas as duas têm um fator de proteção extremamente importante quando você pega a doença para evitar a evoluir para a doença grave. Nesse sentido, é um grande benefício a todas as pessoas. A estratégia também ela tem mais a ver com o processo de você selecionar grupos específicos para não trocar as doses de vacinas. Então, por exemplo, e também, à medida que vai chegando, você vai entrando um grupo prioritário para o outro. Então, sem dúvida nenhuma, quero aqui, mais uma vez, parabenizar a secretária Anistela, a Aline, por essa iniciativa de priorizar os profissionais de frente, né? Isso em Fortaleza tem sido um zelo muito grande, ao contrário de alguns locais que a gente tem visto gente furando fila, e sem dúvida nenhuma é condenável. Ou seja, essa prioridade que você possa ir construindo lotes de vacina para a população específica, inclusive na gestão da logística dessas vacinas. Você tem país que já tem 5 tipos diferentes de vacina. Você está vacinando com a Pfizer, está vacinando com a Moderna, está vacinando com a Sputnik, está vacinando com a Coronavac e com a AstraZeneca. Então, um país que está com 5 lotes de vacina, é muito importante você, didaticamente, separar lotes de vacina por região ou separar lotes de vacina por grupos específicos, porque aquilo facilita a logística, porque não é uma logística simples, né? Você vê que ontem esse esforço todo, a ansiedade é muito grande, tem uma ansiedade coletiva, as pessoas estão inquietas. Eu recebi telefonema de colega meu quase de madrugada, não estou conseguindo cadastrar meu sogro, minha mãe aqui no aplicativo da prefeitura, o que é que eu faço? Então isso é natural, porque o sofrimento é muito grande, nós estamos aí há mais de um ano já convivendo com essa coisa da pandemia. E isso gera. Então, é muito importante essa informação e quero parabenizar aí a Prefeitura de Fortaleza por essa logística de que as pessoas elas vão estar sendo informadas sobre o processo, né? E os idosos vão estar sendo vacinados em casa. Mamãe está nesse grupo, mamãe tem 76 anos, e ela liga para mim, fica preocupada, ansiosa. Eu tenho um irmão que mora em Israel, já foi vacinada ainda no início de janeiro, quase dezembro ali, já foi vacinado, e isso gera, né, essa expectativa de sua mãe fique em casa, não adianta esperar para o posto de saúde, porque a equipe vai vacinar a senhora em casa e tal. Então isso é muito importante, essa comunicação transparente, direta, objetiva para a população, e o fato, ninguém fique achando que é melhor do que o outro e que vai estar mais protegido pelo outro, porque um recebeu a vacina da Coronavac e a outra da AstraZeneca. As duas vacinas estão liberadas pela Anvisa, as duas vacinas são seguras, as duas vacinas produzem proteção importante, por isso a questão de receber uma ou a outra não é porque uma é melhor do que a outra, tá certo? É questão de logística, de público-alvo, de lote para a gestão do processo de que você não tome a dose de um e tome a dose do outro. Então, isso é importante, porque a pessoa que tomar a primeira dose da Coronavac vai ter que tomar a segunda dose da Coronavac. A pessoa que tomar a primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford vai ter que tomar... Porque isso é a primeira vez que a gente está convivendo com essa realidade de campanha de vacinação. Quando a gente campanha da vacinação contra sarampo, é um lote só, de um grupo só, e a gente vai... Porque o IFA é um só, né? Então, nós estamos aí com duas vacinas que têm princípio ativo diferente. Então, que um é feita com adenovírus de chimpanzé, que é o caso da nossa vacina de Oxford, que tem também um efeito importante. A vacina da Coronavac é feita com vírus atenuado. Então, isso é importante que elas precisam ter, digamos, a mesma pessoa que recebeu uma vai receber a outra.
A pessoa não sabe. Quem tem que saber é o profissional de saúde. Por isso que é o cadastro e a logística. É muito importante que você defina esse grupo aqui, digamos, o hospital lá do Leonardo da Vinci, que foi o primeiro a ser vacinado com a vacina da Coronavac. Então, ele tem que já está reservada lá. Quando aplica a primeira dose, já tem que ter guardado a segunda dose, para logo em seguida, quando terminar o período dele da primeira dose, ele já receber daquela mesma fábrica, daquele mesmo lote lá que veio a vacina do segundo lote. Então, essa às vezes as pessoas... Isso envolve uma logística importante, isso envolve uma rede de frios que você tem que ter para manter essas vacinas com temperatura ideal para cada uma delas. Cada vacina também tem a sua estrutura de logística, então é mais uma questão de logística do que também uma questão de você dizer, esse grupo vai receber essa porque é mais segura, aquela não. As duas são seguras, as duas protegem e as duas são importantes para que não crie disputa na sociedade, eu quero essa e não quero aquela. Não existe isso, porque as duas foram aprovadas pela Anvisa. Doutor Dorico, o senhor estava falando aí sobre essa questão da ansiedade, principalmente dos idosos em relação a tomar a vacina. Ontem, lá no centro de eventos, teve até um caso de uma senhora, de uma idosa de 81 anos, que fez até um vídeo que acabou viralizando na internet da alegria dela. Ela dançou até um funk lá no estacionamento depois que conseguiu tomar realmente a vacina. Mas para a gente encerrar a sua participação, eu sei que o senhor tem compromissos aí na Fiocruz, gostaria só de perguntar em relação a essa questão do prazo para tomar a segunda dose. Tanto a Coronavac como a vacina de Oxford, é necessário que sejam tomadas 2 doses da vacina. Quem tomou a vacina agora tem que tomar a segunda dose com que prazo, com que tempo? E normalmente essas doses já estão garantidas, já? Não, Aline, eu acho até que era bom ouvir a Aline aí, porque na realidade, Aline, vocês vão estar trabalhando com 3 semanas, é isso? Exatamente. A de Oxford, 3 semanas. Depois eu vou falar por que eu estou fazendo essa pergunta. Aline, é importante eu falar do parte da prefeitura e depois eu explico um pouco isso. Sim. A de Oxford, né? É isso mesmo, doutor. A de Oxford com 3 semanas e a Coronavac com 28 dias. Pois não, doutor. Por que eu estou perguntando isso, Rogério? Isso é importante para a população saber, por isso que é importante também essa logística aí, que a Aline depois pode explicar para você, que é muito importante. Esse foi um grande debate entre a comunidade científica, esse foi um grande debate entre os gestores, porque como você tem poucas doses, a dúvida é, vacina todo mundo a primeira dose e aumenta esse espaço para a segunda dose? Isso foi um debate importante no Reino Unido, isso foi um debate na Europa, isso foi um debate nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o que a indústria diz? O que a indústria diz? Olha, eu só posso dar garantia da vacina se ela seguir a bula, se ela seguir as recomendações, tá certo? E é exatamente isso, no caso da de Oxford, 3 semanas, e a Coronavac, 28 dias. O Brasil está optando por isso, eu acho correto. Você não pode fazer isso sem um grande debate entre os cientistas, a comunidade científica e a indústria, e a gente já está com tanto sofrimento, com tanta situação trágica em relação a essa pandemia, que a gente não pode também arriscar. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas saibam que esse é o período que está estabelecido, 3 semanas e 28 dias, e a própria equipe de saúde, a pessoa vai receber o seu cartãozinho, a sua documentação, e a população, o idoso que receber a vacina em casa agora, pode ter certeza que há 28 dias, ou 3 semanas, a equipe de saúde vai lá e vacina ele. Então, essa segurança, daí eu quero parabenizar, Rogério, a sua iniciativa da TV Terra do Sol, porque esse esforço de comunicação é fundamental nesse momento. Fundamental, no momento que a gente enfrenta a insegurança, no momento que a gente enfrenta o sofrimento de milhares de famílias que perderam entes queridos, o sofrimento de profissionais de saúde que também, muitos deles, sucumbiram nesse processo gigantesco que é cuidar das pessoas, esse momento de ansiedade, de angústia, de crise econômica, e tudo isso leva a um sofrimento, né, metafísico das pessoas muito grande. E agora, ter a comunicação, ter vocês aí da imprensa
juntamente com as autoridades sanitárias, com os pesquisadores, debatendo e discutindo esse tema, é da maior importância. Isso tem que ser uma coisa realmente cotidiana, informando, dando segurança, até porque eu nunca pensei que também, além de pensar que não ia ver pessoas morrendo por falta de oxigênio, nunca pensei que a gente produzisse tantas fake news, tantas notícias, e pessoas, inclusive algumas pessoas se imbuindo de uma certa autoridade, fazer, digamos, informações, produzir informações que não contribuem com a saúde pública, como é o caso da história das fake news em relação à vacina. Termino aqui agradecendo a você mais uma vez o convite para participar e repito sempre a minha máxima: tudo é motivo para vacinar. Ou seja, os motivos para não vacinar são tão poucos, nem adianta falar, porque senão isso gera fator de confusão. E a vacina é, nesse momento, um grande esperançar para todos nós. Muito obrigado, Rogério. Aline, um grande abraço. Um abraço aí à minha querida Estela, e parabéns a vocês aí pela condução desse brilhante trabalho liderado aí pelo prefeito Sá. Muito obrigado. Doutor Dorico, gostaria de agradecer bastante o senhor, mais uma vez, a disponibilidade de nos atender aqui na TV Terra do Sol, dando todas essas explicações a respeito da vacinação contra a Covid-19, ter aberto esse espaço na sua agenda. Sei que o senhor aí está recheado aí de reuniões aí na Fiocruz, e desejar sucesso aí com a chegada desses insumos para que a Fiocruz possa colocar para frente a produção da vacina de Oxford aqui no Brasil. Eu só quero fazer uma observação, porque depois podem achar que a gente não está usando máscara aqui na Fiocruz. Eu estou sem máscara porque eu estou numa sala só e aberta, então não tem ar-condicionado, tá certo? E assim, e aí eu estava aqui sozinho, mas assim, já estou terminando aqui e quero terminar aqui a minha participação colocando a minha máscara, que é para ninguém achar que a gente não está usando máscara aqui. Está sim, com o símbolozinho aqui da Fiocruz, e eu estava numa sala só, até para melhorar a comunicação com você, porque já é uma participação, e dizer às pessoas: quem se vacinou deve continuar tendo todos os cuidados de usar máscara, distanciamento social e a higiene das mãos, porque nós vamos viver durante todo o ano de 2021, ainda com vacina e a pandemia. Obrigado, Rogério. Muito obrigado, doutor Dorico. Aline, gostaria de fazer aí uma referência